Olá, seja muito bem-vindo ao Cineminha com a Carol. Então, pegue sua pipoca, se acomode porque a sessão vai começar. Roda a vinheta. Então, a nossa sessão de hoje vai falar sobre a Ruth Handler, a criadora da boneca Barbie, a boneca mais amada do mundo. Então, Ruth, ela foi... A Ruth foi teve 9 irmãs. Ela era filha de um casal de imigrantes poloneses que vieram da guerra naquele período pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, um período muito triste, né? Então, não vou entrar em detalhes. Então, ela veio morar com seus pais em Denver, no Colorado. E ela foi criada pela sua irmã mais velha. E ela, desde pequena, já tinha uma inspiração pelo sucesso, pelas vendas, sabe? E aí, quando ela cresceu, assim, ela conheceu seu marido, Elliot, e aí eles se casaram e foram morar juntos, assim, ali em Denver mesmo, ali perto. Então, aí o seu marido era diferente dela. Ele era um cara mais artista, assim, ele tinha essa visão. Enquanto a Ruth, ela tinha uma visão muito mais, assim, pros negócios, de empreendedora, sabe? Numa época que realmente as mulheres não comandavam, sabe? As mulheres não empreendiam. Mas então, ela na garagem de casa, junto com o seu marido, o seu marido, como era mais artista, né? Ele começou a ter ideias sobre algumas coisas e aí ela começou a botar em prática. Vamos dizer assim, ele fazia as coisas, né? Porque ele era o artista e ela vendia, porque ela gostava de vendas. Então, eles começaram na garagem de casa vendendo bijuterias. Até que eles tiveram uma filha, né? E aí, depois da sua filha já crescidinha, ela brincando com as bonecas na sala, aquelas bonecas de papel, né? Eu acho que quem é mais velho, assim, vai lembrar. Quem é mais novo, talvez, geração Z, então, talvez a geração Alpha agora, então, nem sabe do que eu tô falando. Mas então, bonecas de papel, elas eram de papel mesmo, e elas tinham várias roupinhas, e aí você trocava as roupinhas da boneca, coisa e tal. Bem parecido com as bonecas de plástico, mas era de papel. Mas então, ela observou a sua filha e suas amigas brincando com aquelas bonecas de papel e viu que dentro daquela brincadeira não era só aquela coisa tipo, eu vou trocar minha boneca de roupa, vou botar outra roupa. Não. Elas criavam um mundo de faz de conta, sabe? É como se fosse assim, elas criavam um mundo delas. E elas brincavam com aquelas bonecas como se fossem elas no futuro, elas trabalhando, elas casadas, elas no futuro, né? Então, aquilo deu um clique na cabeça da Ruth, sabe, da mãe dela. Deu um clique na cabeça dela que ela falou, peraí, ela achou aquilo genial, aquela brincadeira, aquela coisa toda, porque assim, gente, pra quem não tá entendendo, no passado, as bonecas tinham outro papel. As bonecas no passado, elas tinham o papel de meio que já introduzir a maternidade na vida das meninas, sabe? Fazer as meninas entenderem o que é ser mãe. Por isso que tem aqueles brinquedos também de cozinha, como ser mãe, como cuidar de um bebê, como cuidar da casa, como, entendeu? Como ser uma boa dona de casa. Os brinquedos das meninas antigamente tinham essa função. E a Ruth, ela viu aquela brincadeira e viu que aquilo era diferente, que fugia um pouco dessa coisa de mãe, de maternidade, de dona de casa, e ela achou aquilo muito interessante. Aí ela resolveu, conversou com seu marido, resolveu criar, né? Eles já tinham, vamos dizer assim, uma fábrica, né? Uma pequena fábrica, né? De brinquedos e tal. Então ela ficou 3 anos se dedicando para criar uma boneca de 29 centímetros que fosse uma boneca adulta, né? Que já era difícil naquela época, né? Uma boneca inovadora, uma boneca adulta de 29 centímetros, toda de plástico, sabe? Para as meninas. E ela resolveu batizar com o nome de sua filha. E foi assim que surgiu a Barbie. Então, a boneca foi um sucesso, né? A empresa decolou. Nossa, tudo foi um sucesso, né? Vamos dizer assim. Porque aquela boneca, vamos dizer assim, ela tinha tudo para não ser um sucesso, porque como na época tinha aquela coisa toda de que vamos fazer bonecas para
pra maternidade, sabe? Aquilo que eu falei, acabei de explicar, né? Da maternidade e tal. Mas então, essa boneca tinha tudo pra dar errado, mas ela deu muito certo, ela vendeu muito. E aí a Ruth começou, a empresa dela começou a crescer, ela e o marido, sabe, cada vez mais. E aí, tanto é que eles foram crescendo, só que teve um problema, assim. Em 1960, se não me engano, a empresa deu tipo assim, um salto, sabe? Cresceu muito, mas em compensação que a empresa cresceu muito, a empresa vendia muito, ela começou a ter problemas, porque a Ruth, ela começou a enfrentar um câncer, né? E esse câncer acabou com ela, porque era um desgaste físico, emocional muito grande, né? Porque o câncer é uma coisa muito séria, uma coisa muito triste, uma coisa muito complicada. E era um câncer de mama, né? E aí ela, devido a essa doença, isso tudo, a empresa, como ela não estava bem, né? A empresa começou a cair, começou a entrar numa crise financeira. E além disso tudo, para piorar, gente, para piorar a situação, quando a empresa entrou nessa crise financeira, nessa queda, abriram uma contabilidade, assim, resolveram fazer uma contabilidade da empresa e foram descobertas várias receitas falsas, assim, várias, sabe, como se estivesse ocorrendo uma corrupção, uma coisa desse tipo, assim, mais ou menos assim. E aí, a Ruth e o marido foram, assim, eles foram ao tribunal, eles foram afastados da empresa, eles foram, tipo assim, colocaram a culpa neles, né, vamos dizer, sobre tudo isso que aconteceu, foram acusados de fraude e foram afastados da empresa que eles criaram lá na garagem deles, sabe? Todo aquele sonho parecendo que estava indo por água abaixo, além da doença da Ruth, né? Que era uma coisa muito séria. E aí foram afastados da empresa e, assim, quase que a Ruth foi presa, coisa e tal, mas ela conseguiu ficar fazendo trabalho comunitário, então ela ficou 5 anos fazendo trabalho comunitário e conseguiu se livrar da cadeia, né? Aos 62 anos, ela passando por tudo isso, além do câncer, imagina como essa mulher não foi forte, porque não é fácil para ninguém, né? Mas então, depois disso tudo, ela foi afastada da empresa, ela não podia voltar, então ela resolveu criar um outro negócio, como ela conseguiu se recuperar do câncer, é uma guerreira, né? Vocês verem como a mulher é guerreira. E ela conseguiu se recuperar do câncer e aí ela resolveu abrir uma empresa de prótese, nos seios para as mulheres que vamos dizer assim, que sofreram com câncer como ela sofreu, entendeu? Então ela começou, em vez dela, ela se juntou com o marido dela, em vez de eles voltarem a fazer as bonecas e tudo mais, porque não eram só as bonecas, teve vários outros brinquedos, eles faziam vários outros brinquedos. Não era só a Barbie, né? A empresa cresceu muito. Mas eles resolveram, como eles foram afastados, eles não podiam voltar, né? Por causa do processo na justiça. Ela resolveu investir nessa parte, ajudar outras mulheres, com a autoestima, porque o câncer acaba até hoje, né? Com a autoestima de muitas mulheres. E então ela resolveu criar essa empresa de prótese, que foi, vamos dizer assim, foi progredindo, foi sucesso, né? E aí, somente, vamos dizer assim, em 1990, é que ela conseguiu voltar para a empresa dela, que é a empresa que vocês conhecem, a empresa da Barbie, a Mattel, né? E de vários outros brinquedos, que surgiu lá na garagem com ela e com o marido, e que agora é uma empresa gigantesca, que tem vários funcionários e conhecida no mundo inteiro, todo mundo sabe, né? Com a empresa da dona da Barbie e de tudo mais. Então, só em 1990 que ela conseguiu voltar para a empresa como porta-voz da empresa. Ela voltou como porta-voz da empresa e ela viu, né, a sua criação, a Barbie, se adaptar, mudar por causa da modernidade, por causa de várias coisas. Ela viu a sua invenção, a sua boneca, né, que era quase uma filha praticamente, né, porque ela se inspirou na filha dela para criar essa boneca. E ela viu a boneca ter que se adaptar e mudar e os tempos mudarem. E infelizmente
em 2002. A Ruth faleceu aos 85 anos. Bom, mas ela faleceu, mas ela deixou um legado, ela deixou muitas coisas e ela, na minha opinião, e acredito que na opinião de vocês, ela é uma guerreira, uma mulher muito forte, porque uma mulher que enfrentou, que tinha 9 irmãs, ela era a 10ª filha de um casal de poloneses, que veio fugido da guerra praticamente, aquela coisa horrorosa do Holocausto. E chegou nos Estados Unidos e eles não tinham praticamente nada. E ela conseguiu se tornar a dona da... Ela criou a boneca mais famosa do mundo, porque a Barbie é a boneca mais famosa do mundo, sabe? E ela é uma guerreira e ela teve câncer, ela ficou doente, ela quase foi presa. Quer dizer, essa mulher é uma inspiração pra mim. Foi uma inspiração estudar essa história dela e acredito que seja pra vocês também. Poder ouvir essa história. Mas então, vamos falar um pouco de curiosidade sobre a boneca. O Ken, que é o namorado da Barbie, o nome dele foi inspirado no filho da Ruth. Ela teve um filho também e ela colocou o nome de Ken. E na Kelly, que é a irmãzinha da Barbie, foi inspirada numa das netas dela, né? O nome de Kelly. E é isso, gente. Então, a nossa sessão encerra aqui por hoje, tá? Se você gostou do conteúdo do canal, se você se interessou, curte. E, por favor, se inscreva no canal, tá? E compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com a sua família. Porque não tô aqui só pra falar de Barbie, não tô aqui só de rosa por causa do filme. É um vídeo informativo, educativo, pra gente conhecer mais sobre a história da Barbie, a história da sua criadora, que é uma inspiração para muitas mulheres, que hoje em dia é mais comum a mulher empreender, ela está vamos dizer assim, num cargo de liderança, mas naquela época da Ruth não era, então ela foi, vamos dizer, uma pioneira, né? Porque não era fácil, já não é fácil hoje em dia, naquela época então era muito mais difícil. Então é uma história pra gente se inspirar, pra gente pensar que, nossa, a vida é difícil, mas nós temos que ser fortes, persistentes e seguir até o fim para conseguir tudo que a gente quer. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Toda semana, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Toda semana eu vou colocar um conteúdo aqui no canal, tá? E provavelmente eu vou colocar um conteúdo aqui no canal e vou iniciar uma série falando sobre a história das bonecas, né? A história das bonecas, como surgiram as bonecas, da onde surgiram, tá? E aí, cada semana um episódio, tá? Cada semana uma sessãozinha pra você pegar sua pipoquinha, assistir meu cineminha, tá? Então eu espero vocês até semana que vem. Muito obrigada por tudo, tá? Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para vocês poderem receber as notificações de novos vídeos, tá? E é isso, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau!